Mas a minha pergunta para você é: o que tem sido impossível para você até hoje? O que parece impossível acontecer? Será que Deus não está esperando de muitos essa fé no Deus do impossível, de forma a acreditar que é possível fazer, viver, realizar o que nunca realizou? Boa noite, pessoal. Boa chuva, hein? Que chuvinha gostosa. Ainda bem que não te atrapalhou estar aqui, né? Não te impediu de estar aqui. Eu quero que nós vamos fazer uma meditação um pouquinho mais. A nossa leitura vai ser um pouquinho mais extensa, mas ela é muito profunda, ela é muito forte, e nós podemos tirar daqui muitos ensinamentos e revelações profundas. Mas acima de tudo, você vai ver que é possível fazer o que ninguém fez, é possível realizar o que nunca foi feito através da fé. Uma dica minha para você: nós somos programados para nos tornar pessoas religiosas. E você se tornar uma pessoa religiosa não vai mudar muitas coisas na sua vida. Pode ser que não mude absolutamente nada. Porque quando uma pessoa se transforma simplesmente numa pessoa religiosa, ela corre o risco de se acostumar com tudo e viver tradições. Então você começa a viver uma fé mecânica e começa a ter uma rotina religiosa. E é onde você se acostuma com tudo, com sua vida, com seu estilo de vida, você se acostuma com a Bíblia, você se acostuma a ler a Bíblia e não traz a você. Na minha oração agora eu falei uma coisa que eu já falei outras vezes, mas essa semana eu estava meditando sobre isso novamente. A Bíblia diz em Mateus, se não me falho, capítulo 13, que Jesus ensinava para a massa, a multidão, ele ensinava por parábola, mas aos seus discípulos não. Aos discípulos ele dava a revelação. Então, muitas pessoas, e aí é onde acontece aquilo, né? Eu ouço, mas não entendo. Eu nunca tenho revelação disso. Eu não consigo entrar na profundidade. Eu não consigo receber revelações para a minha vida. E a Bíblia é um livro de revelações. E é um livro de atualização contínua. Porque é uma frase que nós sempre dizemos a vocês: Deus nunca está parado. Nunca. Ele sempre está se movendo e os propósitos dele estão indo adiante. E se nós não entendemos, quem para somos nós, mas ele está se movendo e quem está no propósito está se movendo. Estamos sempre fazendo, vivendo coisas novas.
Então, Daniel 2 diz assim, Daniel 2, a partir do versículo 1. Eu não sei se eu vou ler inteiro, tá? Vai do meu espírito aqui. Mas nós vamos fazer uma boa parte aqui, o capítulo é grande. Nós vamos lendo. Se eu sentir que eu vou ler inteiro, nós vamos ler. Mas eu vou parar em vários pontos aqui. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissesse o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem em monte de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobriu que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabe da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês já combinaram enganar-me com mentira, esperando que a situação mudasse. Quer dizer, é muito fácil, seria muito fácil, me conte o sonho e eu vou dar a interpretação para o senhor. Porém, o rei, já entendendo, ou talvez ele não confiasse tanto assim no seu grupo de sábios, ele foi mais profundo. Ele falou: não, conte a mim o sonho que eu sonhei e me dê a revelação. Eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e eu quero que vocês me dêem a revelação. Aí olha o que eles disseram: os astrólogos no 10 responderam. Eu li o 9, gente, ou não? Sim ou não? Li? Vocês nem estão atentos, né? Só até aí? Contem o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. 10. Os astrólogos responderam ao rei. Vamos lá, diga comigo: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Não há ninguém na terra, não há homem na terra que possa fazer isso. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo, diga comigo, é difícil demais. Vamos lá, mais uma vez, diga: ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Ninguém pode fazer isso que o senhor está pedindo. Isso não é possível. Olha, o único que poderia fazer isso são os deuses, mas eles não vivem no meio dos mortais.
Eles não estão aqui em carne e osso. Então eles não podem. E aí, isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. De repente, o que acontece? Há aquele alvoroço, aquele movimento gigantesco, e Daniel vê aquele movimento todo, e Daniel para e pergunta: o que é que aconteceu? O que deixou o rei tão furioso assim? O que deixou o rei tão furioso dessa forma? E aí, 14 diz assim: Arioque, comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. Olha a ousadia. Eu te falei, não cochila, que eu te falei que eu vou te dar muitas revelações aqui. Muitas. Da qual, por conta dessa meditação, desse texto, eu tomei uma decisão para essa semana mesmo. Para essa semana. E a hora que eu chegar num ponto é que eu te falo. Daniel voltou para casa, contou, 16, 17. Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Quer dizer, chamou os amigos: vamos entrar em concordância, ore comigo, vamos buscar para que Deus nos dê a interpretação, para que Deus nos dê a revelação desse sonho. Por quê? O rei mandou executar todos os sábios, e nós estamos no meio deles. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Vamos repetir? Diga: então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Para aí um pouquinho. Olha como é profundo isso. O rei tem um sonho. Não estou te contando história, tá? Grave isso. O rei tem um sonho. Esse sonho rouba a paz do rei Nabucodonosor. Ele perde o sono. Ele fica perturbado. Ele chama toda a sua equipe, feiticeiro, astrólogos, os sábios da Babilônia, todos os mais da Babilônia, os maiorais. Lembrando, vamos falar de grandeza, tá? Lembrando que a Babilônia, você vai ler aqui comigo na sequência, você vai ver Daniel dizendo assim, ó: o Senhor é rei de reis, o Senhor está acima de todos os reis na terra. Então, estamos falando de um império do qual havia um rei que estava acima de todos os reis da terra. Esse era o homem mais poderoso da face da terra. Mandava matar, deixava viver quem ele queria, executava quem ele... Vida e morte estava na mão dele. E aí, ele reúne o seu grupo de sábios, os maiorais, e diz: eu tive um sonho, e eu quero a interpretação desse sonho. Conta para nós a revelação, o sonho, que nós vamos dar a revelação. Não.
Vocês vão me contar o que eu sonhei e a revelação. Mas o que o senhor está pedindo não pode ser feito, ninguém nunca fez isso. Só os deuses, isso nunca aconteceu, isso nunca, ninguém pode fazer, isso é difícil demais. Diga comigo, isso nunca aconteceu. Isso é difícil demais. Aí que está. Aí é que está. Olha que coisa poderosa. Aí tentaram forçar um pouco mais. Conta para nós o sonho que nós vamos dar a revelação para o senhor. Ele falou: vocês estão me enrolando. Eu já entendi que vocês estão querendo ganhar tempo. E a decisão já está tomada. Vocês não vão ganhar tempo. Ou vocês me dão a interpretação, me contam o sonho e a interpretação, ou vai morrer todo mundo. E saiu o decreto para executar todo mundo. Quando começa o movimento, todo aquele movimento, Daniel vê aquele alvoroço e chama o responsável e diz: o que aconteceu? Por que está isso aí? O que deixou o rei tão furioso? Aí a pessoa falou para ele. Ele falou: não, me leva até o rei. E eu vou pedir um prazo, que ele me dê um prazo que eu vou dar a interpretação para ele. A primeira coisa é quando você tem um relacionamento de verdade com Deus, e você conhece o Deus que você serve. Que ousadia é esta de dizer: me dê um prazo que eu vou contar para o senhor, eu vou dar a revelação do sonho. Só me dê um prazo que eu vou dar a revelação para o senhor. Agora, quando ele falou sobre isso, ele chamou os seus companheiros, seus amigos, e convocou para a oração. Ore comigo, vamos orar, para que Deus nos dê a revelação, e Deus tenha misericórdia de nós. E aí, o incrível, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Repita isso comigo: o mistério foi revelado a Daniel de noite. Olha, nós não queremos profundamente aquilo que nós dizemos que queremos, até que nem realmente nós vamos buscar numa noite, numa madrugada, intensamente aquilo que nós queremos. Você se lembra quando o nome de Jacó foi mudado? Uma noite inteira na luta com o anjo. Uma noite inteira lutando pelo que ele queria. Então, Daniel, ele foi buscar a Deus, e o interessante é que a resposta, ela veio na mesma noite. E aí vamos lá, ele vem, ele recebe a revelação, e ele diz assim, versículo 10, que isso aqui eu quero que você grave, eu quero que você depois pega a tua Bíblia, ou marca na tua Bíblia, ou imprima isso e coloque na tua parede, no teu painel de oração, no teu quarto de guerra. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Diga comigo: a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Diga: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Diga: dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Diga comigo: revela coisas profundas e ocultas, conhece o que já nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. Diga comigo: tu me deste sabedoria e poder. Diga aí: me revelaste o que te pedimos, revelaste o sonho do rei. Olha que profundidade, olha que profundidade, olha que coisa incrível. Tu muda épocas e estações. Diga comigo: Deus muda época e estações. Só que Ele revela aos seus que Ele vai mudar. Ele revela as mudanças que vão acontecer. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes falar aos seus.
destrona reis e os estabelece, quer dizer, coloca no poder quem ele quer e tira quem ele quer, promove quem ele quer e tira do poder quem ele quer. Diga comigo, dá sabedoria aos sábios. Qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Princípio da sabedoria, temer a Deus. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei a ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer o significado do sonho, ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Diga comigo, mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Existe um Deus. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, o rei, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou, diga comigo, o que vai acontecer. Então, ele mostrou a Nabucodonosor o que ia acontecer e deu a revelação a Daniel. Por que eu estou te falando sobre isso, gente? Você vai ver que isso aqui é muito mais forte, mais profundo do que a gente possa imaginar. Primeiro, talvez você não precise de uma revelação de alguém, você precisa da sua revelação, das revelações para a tua vida, para as revelações que mudam o rumo da sua vida. Talvez você precisa das revelações e dos direcionamentos que alteram o teu destino, que mudam o seu futuro. Você viu o que Daniel disse? Foi revelado o que vai acontecer no futuro. Deus está mostrando o que vai fazer no futuro, o que vai acontecer, e a partir do Senhor. E o interessante, que esse texto aqui, e essa revelação, você já vai ver Jesus nele. Jesus está nesse texto. Ele já foi revelado a Daniel a própria chegada de Cristo. E o poder sobrenatural, o império de Cristo. Então, olha a profundidade. 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, diga comigo, uma pedra soltou-se, sem auxílio das mãos, e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmigalhou.
Primeira menção de Cristo. Primeira menção de Cristo. Vamos lá que você vai entender já já. E olhaste, estou no 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se, diga comigo, mas a pedra que atingiu a estátua, vamos lá, diga, tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. A pedra é Cristo. Está falando do governo de Cristo. Essa primeira imagem da estátua, deixa eu ler, depois eu te falo. O sonho foi esse, foi esse o sonho, e nós interpretaremos para o rei. Primeiro ele contou o sonho. Foi com isso o senhor sonhou com uma estátua enorme, uma estátua, e foi descrevendo ela. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá o terceiro reino, um reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto o ferro e misturado com barro. Assim como depois eram em partes de ferro e parte de barro, também esse reino será como em parte forte, em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não firmará, assim como o ferro não se misturará com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino, diga comigo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro homem. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino, diga comigo, durará para sempre, que é o reino de Cristo. Falando do Império Babilônico, esse império que ele está nesse momento é o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e até chegar o governo que jamais será abalado ou tirado, que é o governo de Cristo. Eu não vou me prender a isso, porque esse não é o ponto. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra, e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel, diga comigo, num alto cargo, cobriu de presentes, ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, porquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Qual é o ponto? Não vou entrar nesses detalhes que eu falei rapidamente dos impérios, não é esse ponto.
Meu ponto é o que interessa para mim e para você hoje. A primeira coisa que nós precisamos tirar: será que tudo isso que aconteceu, que a Bíblia diz que Deus não faz nada sem propósito, certo? Sim ou não? Tudo que Deus faz é com... Inclusive, quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente fala assim: eu não sei porque eu estou passando por isso. Quando a gente tem que mudar o discurso e dizer: tem um propósito nisso, e eu preciso entender o propósito disso. Então, Deus dá um sonho ao rei Nabucodonosor. Ninguém consegue interpretar esse sonho. Ninguém tem a revelação do sonho. Ele manda executar os sábios da Babilônia porque só queria enrolá-lo e ganhar tempo. Aí vem Daniel. Os sábios vira para o rei e diz: o que o senhor está pedindo? Repita isso comigo: nunca foi feito. Diga: isso é impossível. Só os deuses podem fazer isso. E ele não habita no nosso meio. E ele manda executar todos. E de repente, Daniel, quando vê aquilo, o alvoroço, todos já sendo apreendidos para ser mortos, Daniel pergunta o que é que está acontecendo, por que está aquele alvoroço. E aí Daniel se levanta, diz: diga ao rei, me dê um tempo, e eu vou buscar a interpretação. Mas a palavra que deram ao rei, e realmente era que aquilo não era possível, nunca havia acontecido. Mas Daniel provou que o que ninguém nunca tinha feito era possível fazer. Vou repetir. Daniel provou que o que nunca havia sido feito era possível fazer. Daniel foi buscar no Deus, diga comigo, do impossível. O que me interessa? O que te interessa? O que até então tem sido impossível na sua vida? O que para você... E geralmente a gente escuta as pessoas dizerem: isso não é possível, isso não acontece assim. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo: querido, não caminha pela fé de ninguém, caminha pela sua. Porque se você caminhar pela fé dos outros, o que você mais vai ouvir falar: isso não acontece, isso não é possível, isso não funciona dessa forma. Ninguém pode responder pela minha nem pela sua. Cada um responde pela sua fé. Agora, será que não foi uma oportunidade, está claro isso para mim, porque tudo que Deus faz é com propósito, para que Daniel se levantasse, Daniel buscasse, para que Daniel se posicionasse e mostrasse através do Deus Todo-Poderoso que é possível fazer o que ninguém nunca fez? Que é possível realizar aquilo que ninguém nunca realizou? Que é possível realizar aquilo que todos estão dizendo que não é possível fazer? Será que Deus não permite coisas acontecerem para ver qual vai ser a nossa resposta? Como nós vamos reagir? Porque Daniel disse: me dê um tempo, só que o tempo dele foi para buscar a Deus em oração. Naquela noite, talvez naquela madrugada, naquele clamor, Senhor, aí Deus dá a revelação na mesma noite. Te louvo, ó Deus,
Te louvo, Senhor, porque tu me deste. Tu revela mistérios. Tu dá sabedoria aos sábios. Tu muda as épocas e as estações. O Senhor põe os poderosos no poder e tira. E o Senhor me deu poder. Olha a palavra, diga comigo, o Senhor me deu poder. Olha que lindo. O Senhor me deu poder, quer ver? Lá no ajuda aí, gente, eu passei pela leitura aqui. 37? Deixa eu ver se é. Não, não é. É lá na oração dele, lá no 20. Aqui. Eu te agradeço e te louvo, lá no 23. Ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder. Diga comigo, diga, tu me deste sabedoria e poder. Diga, e me revelaste o quê? O quê? O que nós te pedimos. Nós oramos por isso. Nós pedimos por isso. Essas revelações são muito mais profundas do que você possa imaginar. Porque aqui Deus estava dando uma revelação poderosa para aquela época e não só para aquela época. Porque se você não sabe, esse texto de Daniel e todo o livro de Daniel, ele está totalmente ligado ao livro de Apocalipse. Deus deu a revelação a Daniel de tudo que aconteceria agora, nos finais dos tempos. E você vê, passaram por 4 impérios, e ele já estava revelando o governo de Cristo, que ia chegar e se estabeleceria, e nenhum outro se levantaria. Mas a minha pergunta para você é: o que tem sido impossível para você até hoje? O que parece impossível acontecer? Será que Deus não está esperando de muitos essa fé no Deus do impossível, de forma a acreditar que é possível fazer, viver, realizar o que nunca realizou? Porque o livro de Daniel, por livro de Daniel já foi, filho. Agora é o meu tempo, é o seu tempo, é a minha vez, é a sua vez, é o nosso tempo. Será que tem situações que Deus não permite e Deus está dizendo assim, está observando, dizendo assim, vamos ver, se levanta, eu quero fazer. Porque Daniel poderia ali no meio, ele não foi ousado, ele não poderia ter ficado quieto ali no meio daquela situação. Gente, mas como é que o rei já determinou, isso é um desafio muito grande, como é que é? Deixa eu ficar quieto na minha, não. Ou eu acredito no Deus do impossível ou não acredito? Porque é o que eu disse outro dia, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Com amor, mas a verdade? Tem gente que tem medo de fazer uma oração de impossível, medo de não receber e ficar frustrado. Essa é a verdade. Que é o que eu disse. E se eu pedir não acontecer? Mas se você pedir e acontecer? E se eu pedir e não acontecer? Mas e se você pedir e acontecer? E se eu orar e eu não for respondido? E se você orar e for respondido? É isso aí. Ele está dizendo que o perigo é você pensar pequeno e acontecer. E a palavra para nós é pense grande. Pense grande. Pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Só que nós somos condicionados a pensar pequeno. Já cresceu, já lá, dependendo do meio que você foi criado, você já ouviu isso já no começo. Para de ser um sonhador, para de fantasia, põe o pé no chão. É ou não é?
Fica fantasiando, sonhando, olhando aí para a vida do outro. Não, põe o pé no chão. Isso não é para você. Quem disse? Quem disse que não é para você? Quem falou isso? Você responde pela sua fé. Seu pai não responde pela sua fé. Sua mãe não responde pela sua fé. Você responde pela sua fé. Hã? Testemunho do garoto aqui do domingo. Testemunho do garoto aqui domingo. E às vezes é desse jeito, ó. Ele fala que às vezes tem projeto que ele acorda à noite com aquilo vivo dentro dele. Às vezes ele até sonha. E ele sai e corre já para executar. O que é impossível para você? O que até agora foi impossível para você? Que até o ano passado foi impossível para você? Até o ano passado. É bom falar do ano passado, né? Parece que faz tanto tempo, né? O que até o ano passado foi impossível para você? Entra agora com essa mentalidade. Espera aí, será que Deus, o Deus de Daniel, diga comigo, o Deus de Daniel é o meu Deus? Agora, me dá um tempo, eu vou buscar. Chamou os companheiros, vamos orar junto, vamos buscar de Deus, vamos buscar a revelação. Agora, qual é a revelação que você precisa? Qual é a revelação que você precisa para a tua vida? Eu te agradeço e te louvo, a Deus. Tu me deste sabedoria e poder. Diga comigo, tu me deste sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos. Não é poderoso isso? Diga comigo assim, ó, fala comigo, ó. Poder da decisão. Você sabia que uma decisão muda, altera completamente o seu destino, a sua vida? Vou mostrar uma decisão que mudou completamente o destino de uma pessoa. Lucas 23, 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto. Vamos lá comigo? Diga: hoje você estará comigo no paraíso. Que dia? Hoje aquele homem, por causa daquela escolha, na última hora, no último momento, uma decisão mudou a história dele, mudou o destino dele. Hoje eu posso tomar uma decisão e descer o céu, o paraíso para a minha vida. Eu posso tomar decisões que alteram o meu destino, que muda a minha história. Porque aquele homem fez besteira uma vida toda. Aquele homem estragou com a vida dele, foi crucificado por conta de erros. Mas ali na última hora, aquele homem tomou uma decisão que mudou o destino dele. Uma decisão. Uma decisão, nós mudamos a nossa história. Uma decisão, nós mudamos o nosso destino. Por isso que eu falei, cuidado para não se tornar uma pessoa simplesmente religiosa. A gente já acostuma com tudo. Espera aí, eu posso viver o sobrenatural, eu posso viver o impossível. Não importa se as pessoas estão falando, isso não acontece, isso não funciona, isso não acontece dessa maneira, é impossível. E ninguém nunca fez isso. Mas espera aí, você está falando por quem? Está respondendo isso por quem? Pela fé de quem? Porque se esse discurso tivesse tomado conta, nunca foi feito por ninguém. Daniel também tinha entrado no pacote. Mas foi justamente por ele acreditar diferente, viver uma fé totalmente diferente, é que não só ele não pagou o preço, mas trouxe livramento para todos.
e influência, porque a partir dali, da influência dele, você viu que o rei, a maior autoridade da terra, caiu de joelho diante dele. A maior autoridade da terra caiu de joelhos diante dele. Agora, que relacionamento, hein? Que confiança, hein? Dá um tempo para mim que a resposta vai vir. Diga, só me dá um tempo, porque eu vou buscar a resposta, e a resposta virá. Qual a resposta você precisa? Qual o impossível você precisa? Eu vou buscar a resposta, e a resposta vai vir. Vamos de novo? Diga, eu vou buscar a resposta, e a resposta virá. Olha que coisa incrível. Eu vou buscar na fonte. Eu vou naquele que tudo pode. Ah, mas ninguém nunca fez, mas eu vou fazer. Nunca aconteceu antes, mas vai acontecer. Você vê o poder da fé? Você vê como é que a fé é uma coisa extraordinária? Cuida da sua, não cuida da do outro não, cuida da sua. Não cuida nem de quem está do teu lado, cuida da sua. Investe nela. Investe nela. E se una as pessoas. Espera aí, vamos orar junto. Por que eu falei isso sobre você? Por conta disso aqui, ó. Sexta-feira, eu ainda falei para minha esposa, falei para meu filho hoje. Meu filho falou, pai, estava a mesma coisa no meu coração. Eu falei, sexta-feira, nós vamos para a madrugada. Nós vamos orar. Nós vamos buscar o impossível. Nós vamos buscar o impossível. Bispo, a igreja está aberta? Não, estou falando eu. Isso é meu. Isso é minha particularidade. Isso é uma oração que eu quero fazer. É um momento que eu quero eu tirar. Não que eu não possa orar por você. Você pode me dar seus pedidos, eu vou orar por você. Mas esse é o momento que eu não quero me preocupar. Eu quero eu. Entendeu? Igreja fechada, tudo fechado, madrugada, eu e a família. Nós vamos buscar. Por quê? Meu Deus, naquela noite, cara, não foi no outro dia, não foi naquela noite. Não é poderoso isso? Não podia demorar? Não podia, sim ou não? Podia demorar, mas foi naquela noite. Deus responde fé. Deus dá respostas sobrenaturais. Isso é poderoso demais. Fique em pé. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. O que tem sido impossível na sua vida? Até então, ou até o ano passado, foi impossível para você. E parece ser impossível. Se você olhar para a sua história, para você olhar para a história dos seus, da sua família, talvez foi impossível para todos que passaram aí. Mas para você pode ser diferente. Na tua vida será diferente. Será que Deus não tem permitido coisas para ver como você vai reagir? O que você vai fazer? Qual vai ser a resposta que você vai dar? Será que Deus não está esperando você se levantar e dizer, eu vou buscar a resposta porque eu sirvo ao Deus do impossível? Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente busca revelação na fonte. Me dê revelação. Me mostra o que fazer, Senhor.
Queridos, naquela noite Deus deu a resposta. Deus pode te dar respostas nessa noite. Deus pode responder. Você viu o que ele disse? O Senhor respondeu o que nós pedimos. Me revelaste o que te pedimos. Entendeu o que tem que orar? Revelaste o que te pedimos. Nós precisamos pedir. Deus quer responder oração. Revelar a você aquilo que você está pedindo. A última leitura que eu fiz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu lhe garanto, diga essa palavra comigo: hoje você estará comigo. Quer dizer, hoje o teu destino muda. Você estava aqui com um destino, você estava aqui para ir para um lugar, agora a tua vida vai para outro lugar. Hoje, naquela noite, hoje, olha, duas palavras, naquela noite, hoje, nessa noite, hoje, o que tem sido impossível? O que parece até então impossível? Deus quer que você ouse. Daniel glorificou o nome do Senhor. Por que Deus revelou? Porque aquilo ia glorificar o nome do Senhor. Deus queria fazer. Deus estava esperando alguém se levantar para mostrar que é possível fazer o que ninguém fez, que é possível. Entre determinado a viver o que você nunca viveu, a viver resultados diferentes na sua vida, viver resultados sobrenaturais, milagrosos, revelações profundas, receber de Deus uma sabedoria, um poder que você não tinha. Eu te louvo, Daniel, eu te louvo, ó Deus, porque me desse sabedoria e poder. Deus quer te dar sabedoria e poder. Qual a oração que você vai fazer aqui hoje? Qual a oração que você vai fazer aqui hoje? Deus quer te dar sabedoria, Deus quer te dar poder, Deus quer te dar revelações, Deus quer fazer o impossível, Deus quer te capacitar para fazer o que ninguém fez, Deus quer te dar poder para fazer o que ninguém fez. Não adianta as pessoas falar isso nunca foi feito, mas por você pode. Você pode fazer o que ninguém da sua família nunca fez. Você pode fazer o que ninguém na sua família está fazendo. Você pode fazer o que ninguém no teu ramo de atividade está fazendo, na tua empresa está fazendo. Você pode fazer. Qual vai ser a sua oração aqui hoje? Qual vai ser a sua oração aqui hoje? Qual vai ser a oração do impossível? O Deus do impossível quer se manifestar. O que tem sido impossível na sua vida até então? O que nunca aconteceu? Tem coragem para fazer essa oração? Tem ousadia para fazer essa oração? Então faça. Porque quando Deus se manifesta de forma impossível na sua vida, sobrenatural na sua vida, Ele é glorificado, o nome dEle é glorificado. Quando alguém acredita naquilo que ninguém está acreditando, ninguém acreditava que era possível acontecer, e Daniel acreditou, por isso Deus fez na vida dele. O Deus que faz o cego acredite. Acredite que você pode viver uma realidade diferente, uma história diferente, resultados diferentes. Diga a Deus: eu acredito, Deus.
Eu acredito, Deus, eu acredito. Naquela noite, essa pode ser a sua noite. Naquela noite, hoje pode ser a tua noite. Diga a Deus, o Senhor deu a resposta a Daniel naquela noite. Me dê respostas dessa noite, Senhor. Eu quero respostas dessa noite. Eu oro por respostas dessa noite. Eu quero revelações nessa noite. Clareia a minha mente, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê capacidade, me dê revelações, meu Deus. Me dê nessa noite. Deus quer te dar nessa noite. Abre a tua boca e diga: Deus, eu acredito. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito no Deus do sobrenatural. Eu vou fazer o que ninguém tem feito. Eu vou realizar o que ninguém tem realizado. Eu vou, Senhor, para a tua glória. Perguntar a Daniel: você pode? Ele falou: não, eu não posso. Eu não posso, mas existe um Deus que pode. Ele nem a glória para ele pegou. Ele poderia dizer: não, eu posso, mas ele disse: eu não posso. Eu não posso, mas eu sirvo ao Deus que pode. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso que pode, que faz. Pede. Faça a oração do impossível. Faça a oração do sobrenatural. Faça. Peça a Deus a sabedoria que você precisa. Peça a Deus o poder que você precisa. Peça a Deus as revelações que você precisa. Peça a Deus a unção que você precisa. Peça a Deus. Naquela noite. Hoje pode ser a tua noite. A tua noite de uma unção maior. A tua noite de uma graça maior. A tua noite de milagres na tua vida. Hoje pode ser a tua noite. Hoje mesmo, diga: Deus, eu acredito no impossível, eu acredito no sobrenatural, eu acredito que eu posso ir além, eu acredito que eu possa viver aquilo que eu nunca vivi, eu acredito que eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu acredito, meu Deus, nós como igreja do Senhor, nós vamos fazer o que nós nunca fizemos. Eu acredito, meu Deus, que nós podemos viver coisas sobrenaturais acontecer nesse lugar, coisas que não é comum acontecer, meu Deus. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, meu Deus. Eu acredito, o teu povo acredita. Nós acreditamos, meu Deus, que nós podemos viver coisas, ó meu Deus, que não é comum a todos, que não é natural a todos, que não é, meu Pai, ó meu Deus, natural na vida da maioria. Nós acreditamos, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero nesse lugar. Eu quero na vida dessas pessoas. Eu quero na tua igreja o sobrenatural. Eu quero milagres na vida deles. Eu declaro milagres na vida deles. Eu declaro, meu Deus, dê a eles sabedoria. Dê a eles, meu Deus, poder para fazer. Dê a eles revelações. Dê a eles, meu Deus, dê a eles. Diga a ele. Diga: dê a mim, Senhor. Dê a mim, Deus. Dê a mim. Dê a mim, meu Deus. Dê a mim. Me dê revelações. Me dê revelações, meu Pai, profundas. O Senhor revela o oculto. O Senhor revela o sobrenatural, Senhor. Deus, o sobrenatural. Vai. Acredite. Acredite. Sim, eu creio em ti. Acredite. Sim, eu creio em ti. Diga a Deus: eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que eu vou viver no sobrenatural. Eu acredito que eu vou realizar o sobrenatural. Eu acredito, meu Deus, que eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Eu viverei coisas que eu nunca vivi. Eu acredito, Deus. Eu acredito. Eu acredito. Deus está esperando que a sua igreja se levante como Daniel, que acredite naquilo que ninguém acredita, que não é comum a maior parte das pessoas acreditarem, que não é natural a maioria. Deus quer que a sua igreja se levante nessa fé. Seja um Daniel. Seja um Daniel e diga: eu acredito, Deus. 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 Diga: Deus, eu acredito. Eu acredito, Deus. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do sobrenatural. Eu creio. Aleluia.
Eu declaro isso. Sobrenatural, eu creio, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Eu creio, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Deus tem revelações para dar a você. Eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Deus tem sabedoria, uma sabedoria que você não experimentou, um poder que você não experimentou, uma unção que você não experimentou. Só acredite. Essa palavra vem para nós para tirar os limites, para tirar o teto. Já parou para pensar quando disseram isso nunca foi feito? Se Daniel tivesse aceitado isso como verdade absoluta, ele também não teria feito. Tem coisas que podem nunca ter sido feito por você, podem nunca ter sido feito por familiares, membros da sua família, por pessoas no seu ramo de atividade. Mas isso não quer dizer que não possa ser feito. Pode não ter sido feito até então, mas pode ser feito a partir de agora. Coloque isso no teu espírito. Deus me dê revelações. Deus nos dê revelações, Senhor. Deus nos dê revelações. Deus nos dê revelações. Muralhas caem. Derruba, Senhor. Abra a porta, Senhor. Eu posso ir. Nós vamos além. Nós vamos além. Em Ti, aleluia. Não há limite. Não há. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Tua voz. Em Ti, muralhas cairão. Muralhas caem. Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Dê respostas nessa noite, Senhor. O Senhor deu a resposta a Daniel naquela noite. Dê respostas nessa noite, Senhor. 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 Hoje. Dê resposta, Senhor. Acalma o mar e tira o medo que creia. Assombra. Creia em respostas essa noite. Creia. Não há o que temer. Em todo tempo Tu me. Em Ti muralhas caem. Fala isso profeticamente. Portas se abrem. Fala. Eu posso. Você pode. Ir além do impossível. Você pode. E vai. Em Ti não há limite. Não há. Eu tudo posso. Eu declaro, o sim. inferno treme. Eu declaro. Ao ouvir a Tua voz. Em Ti muralhas caem. Portas se abrem. Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Além do impossível. Em Ti não há limite. Não há, Senhor. Eu tudo posso. Eu creio. O inferno treme ao ouvir a Tua voz. Nos dê respostas aqui hoje. Não temo as ondas. Nos dê respostas nessa noite. Eu declaro mudanças. Eu profetizo sobre a vida deles.
Eu profetizo sobre a vida deles. Eu profetizo, Senhor. Essa batalha, não há o que temer. Em todo tempo eu não temo, não temo as sombras da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Esta batalha, não há o que temer. Em todo tempo Com seus olhos fechados, muralhas caem, acredite. portas se abrem. Saia daqui. Eu posso ir além. Faça como Daniel. Possível em ti. Daniel acreditou e foi buscar. Ele foi orar naquela noite. E naquela noite, ele teve a resposta, a revelação. Faça como aquele malfeitor que fez escolhas erradas uma vida toda, mas uma decisão mudou o destino dele. Hoje estará comigo no paraíso. Você pode trazer o paraíso para a sua vida. Você pode mudar a sua história com uma decisão. Atrair para a sua vida aquilo que você nunca atraiu. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que Deus te dê revelações. Eu declaro que Deus te dê sabedoria e poder. Eu declaro que Deus derrame uma unção tão poderosa sobre a tua vida, que aquilo que nunca foi feito por você mesmo, aquilo que você nunca fez, você saia daqui acreditando que você vai fazer e você vai fazer. Aquilo que você nunca viveu, você vai viver. O que ninguém na sua família viveu, você vai viver. O que ninguém no seu ramo de atividade está fazendo, você vai fazer. Aquilo que vocês nunca alcançaram, vão alcançar. Eu declaro em nome de Jesus. Dê revelações a eles, Senhor. Aumenta o nível de poder. Aumenta o nível de unção. E eu declaro, Senhor, que nesta noite muitos saiam daqui com definições e respostas. Nessa noite, o Senhor deu a Daniel naquela noite, Senhor. Dê a nós. Dê a nós nessa noite, Senhor. Dê. Dê a eles. É isso aí. As muralhas caíram, é o impossível. As muralhas caíram, é o impossível. No nome de Jesus, há poder. No nome de Jesus. Chega. Em teu nome, As muralhas cairão. eu declaro, Senhor, barreiras sendo rompidas, muralhas caindo. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre a vida deles. No nome de Jesus, em teu nome, Eu declaro. as muralhas cairão. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder, Senhor. É o nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas caem. Levante as suas mãos. Saia daqui com definições.
Saia daqui, que Deus te dê revelações, que Deus aumente o teu nível de sabedoria e poder. Saia daqui para viver o impossível. Aquilo que parecia impossível na sua vida vai se tornar possível. Aquilo que parecia ser algo tão distante vai acontecer. Saia daqui acreditando. Se Daniel não tivesse acreditado, o nome do Senhor não teria sido glorificado como foi em todo o Império Babilônico. Ele adquiriu tanta influência que ele pôde interceder pelos amigos. A influência dele aumentou tanto que ele já teve influência para colocar no lugar de poder e autoridade as pessoas que estavam com ele. Que Deus aumente a tua influência. Que Deus te dê revelações profundas. Que Deus te revele coisas que até então você não tinha entendimento. E eu declaro que você saia daqui com unção para fazer o que nunca fez, para realizar o que nunca realizou e para romper com os limites em nome do Senhor Jesus. Eu declaro o impossível acontecendo na sua vida. Diga: eu creio nessa oração. Diga: eu recebo essa oração. Diga: eu tomo posse em nome do Senhor Jesus dessa unção. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.